Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Global. Então galera, antes de irmos para o vídeo, por gentileza não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like porque ajuda bastante, beleza? Também chegou agora uma nova modalidade, galera, de hypar o vídeo. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Agora sem mais, bora lá! Galera, nesse vídeo eu trouxe duas entrevistas aí do empresário do Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, que ele falou ali porque o Islam Makhachev não lutou contra Ilia Topuria nos pesos leves. Essa entrevista ele concedeu para o canal MMA Junkie, e o segundo trecho da entrevista foi para o canal Submission Radio, e ele fez a previsão da luta entre Topuria vs Charles Oliveira e cravou que o Charles Oliveira vai ser nocauteado pelo Topuria. Se liga aí, aqui é o Mike Bond com Ali Abdelaziz, da Dominance MMA, e foi um dia incrível, ali tanta coisa acontecendo. Dana White acabou de fazer vários anúncios, e o grande que temos para começar é o evento principal do UFC 317. Obviamente ele anunciou que Ilia Topuria lutará contra Charles Oliveira. Islam Makhachev acabou de deixar o cinturão. O que você tem a nos dizer sobre isso? Escute, obviamente se Belal vencesse, Islam não queria lutar com Belal e ele ficaria em sua divisão. Mas agora o Jack venceu, depois da luta inacreditável que Belal fez, e acho que Belal ganhou muitos fãs com essa luta, e ele vai voltar, não tenho dúvidas disso. Mas o Islam venceu todos na sua divisão, literalmente, Dan Hooker, Arman, Charles Oliveira, entre outros. Ele está em uma sequência de 15 vitórias, finalizou 10 das suas últimas 9 lutas em seus oponentes. Se alguém merece lutar pelo segundo cinturão, esse cara é o Islam. Ele é o campeão, sabe? Você tem esses dois caras, Charles Oliveira e o Ilia, lutando pelo título. Eles podem lutar pelo título, mas todo mundo sabe quem ainda é o campeão, porque ele nunca perdeu, certo? Islam vai lutar no final do ano contra Jack Della Maddalena, que é um bom lutador também. Eu tenho que dar créditos a ele. E eu só acho que Belal foi um guerreiro absoluto. Ele teve uma pequena noite ruim, e eu acredito que ele ainda pode vencer o Jack. Mas agora o Islam, ele vai lutar pelo segundo cinturão, bem merecido. Ninguém no UFC agora em qualquer divisão fez o que o Islam Makhachev fez, terminando caras nesse nível, fazendo uma luta inacreditável, nocauteando pessoas com chute na cabeça, apenas esmagando pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, ele vai ser um problema para todos esses caras. E eu acredito que no peso meio e médio, ele vai ficar maior, não vai ficar esgotado, ele vai ficar mais forte. E eu acredito que isso será um problema para toda a divisão, honestamente, sabe? Sim. Acho que, como sempre pensei, para Islam ele queria aquele momento em que Daniel Cormier, Amanda Nunes, Conor McGregor, todos tinham 2 cinturões em seus ombros quando eles venceram o segundo cinturão. Já foi discutido se ele poderia ficar com o título, ou a razão pela qual ele está saindo é porque talvez ele nunca mais volte para o peso leve. Ele terá 2 cinturões em cima do ombro, porque ainda é o campeão dos leves. Escute, você tem 2 caras lutando, apenas isso. Quando o Khabib se aposentou como campeão dos leves, você entendeu? Como rei peso por peso. O Islam é o rei do peso por peso, ele é o número 1. Ele nunca perdeu seu título, entendeu? E nunca se sabe. O acordo era que se Belal vencesse, o Islam e o Ilia lutariam. Esse era o acordo. E se o Islam pode ter uma chance de lutar pelo segundo cinturão, mas não foi conversa o Islam lutar contra o Belal. Isso não queria acontecer. Nós somos irmãos desse cara. Khabib não aceitou, eu não aceitei, o Islam não aceitou. Nós cumprimos a nossa palavra. E como você sabe, todos esses caras são fiéis à palavra deles. Todos nós estávamos apoiando o Belal. Agora o Islam tem a chance de lutar pelo título mundial. E acredito que o Islam vai ser sim o campeão dos meio médios. E ele será o duplo campeão, sabe? Vejo algumas pessoas perguntando desde que Dana anunciou a notícia. E você meio que disse que Belal tivesse vencido, ele teria lutado com Ilia. Porque ele não lutou com Ilia na Semana Internacional da Luta. E então talvez lutasse com o Jack mais tarde pro final do ano. Porque, de certa forma, escute, se ele tivesse que lutar com Ilia, sem problemas, ele teria lutado com Ilia. Mas Islam vai lá e vence Ilia. Todos vão dizer que ele não fez mais nada do que a obrigação, vencer um cara da categoria de baixo. E Ilia é um lutador muito habilidoso, não estou tirando nada dele. Eu respeito como lutador, mas se o Islam foi lá e vencer ele, certo? As pessoas vão dizer que ele venceu o lutador da categoria de baixo, certo? Ele venceu o Alexander Volkanovski 2 vezes. Ele venceu o lutador da categoria de baixo. Você entendeu? Ele não tem nada a ganhar derrotando o Ilia. Não me entenda mal, se o Belal tivesse vencido o Jack, ele teria lutado com o Ilia 100%. Mas, em questão de legado, o que você acha melhor? Ele subir para o peso meio médio e conquistar o segundo cinturão, ou ficar na categoria de baixo e ganhar um cara que tá subindo de categoria? Isso não faz sentido. A única coisa que Islam vai lutar esse ano é contra o Jack Della Maddalena, no final do ano. Se o Jack Maddalena não conseguir lutar no final do ano, o UFC nos prometeu que ele vai sim lutar pelo cinturão. Então veremos o que tudo acontece, cara. Pois bem, galera, se liga só na previsão que ele fez para a luta entre Charles Oliveira vs Topuria. Você acha que o Topuria vence o Charles? Sim, eu acho que ele vai nocautear o Charles. Eu acho que estilisticamente, acho que ele vai vencer o Charles. Mas nunca se sabe. Ele quase perdeu para Jai Herbert, quase foi nocauteado por Jai Herbert. MMA é loucura, sabe? Ele fez 5 rounds com, qual é o nome dele? O cara da Alpha Male, Josh Emmett. Aqui é um ponto, você acha que o Islam faria 5 rounds contra esses caras? Claro que não.
Mas é isso, deixa a opinião de vocês nos comentários abaixo, por gentileza se inscrevam no canal, deixem um like que ajuda bastante, um forte abraço e até mais!